Bom, bem-vindos sejam todos os nossos irmãos no Facebook, bem-vindo também os nossos irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes do dia do Senhor. Eu vou repetir o tema: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor. Vamos ler o que diz Atos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 20. Olha o que está escrito lá: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto por mais essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede a meros mortais na carne, porque no espírito somos imortais. Eu te peço nesta noite que tu me ajudes neste tema polêmico e que tu vá me instruindo nas grandezas das revelações que estão por trás destas frases, desta palavra, e que tu me ajudes, me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui reunido e pela internet diga amém. Toda a Bíblia Sagrada foi escrita por judeus. Não tem um brasileiro ou um gentio, um estrangeiro, que tenha escrito a Bíblia Sagrada. Então, este livro, ele contém uma linguagem de figura própria para os judeus, em especial os judeus da época. Estamos falando de um livro que já foi escrito há 1900 e poucos anos. Então, a capacidade de entendimento não é o mesmo de hoje. Eu, um semi-analfabeto, seria um professor naquela época. As pessoas não tinha pedagogia, não tinha essas coisas. Então, os cristãos do século 20, 21, estão com seus entendimentos engessados, porque pegam tudo de forma literal. Quantos dos senhores já não falaram ou não esperam o sol ficar em trevas e a lua virar sangue? Um do abençoado me disse: a sua tese está errônea, porque o sol não ficou negro. O senhor tem como me mostrar alguém que viu o sol ficar escuro? Tem registro na história em que a lua virou sangue? Ou o senhor não acredita na palavra de Deus? Eu acredito, só que eu não tenho a mente engessada. Este é um livro que foi escrito de judeu para o judeu. Um único que escreveu para os gentios também era judeu e não usou uma linguagem de figura nas suas cartas, que foi Paulo. Paulo não fala de inferno, porque inferno quer dizer sepultura. Paulo não usa essa terminologia. Paulo não fala de sol ficar escuro, de lua. Paulo não usa essa terminologia, porque embora sendo judeus e conhecendo essa expressão, a sua mensagem era para os gentios, que têm uma outra linguagem. Então, essa era uma expressão muito conhecida e também entendida entre os judeus. Essa expressão aqui, o sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Significa que antes do dia do Senhor acontecer, antes da volta do Jesus voltar, o Filho do Homem, o que é que iria acontecer? Quais os sinais que deveriam acontecer? O sol se converter em trevas, ficar negro, escuro, e a lua virar sangue. Só que os cristãos da atualidade, que veem isso de forma literal, estão esperando o astro, o sol amarelo, ficar preto, e a lua clarinha ficar vermelha. Por quê? Porque pegam isso de forma literal. Então, esta linguagem de figura era própria para os judeus, e ela não é uma linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem que está em toda a Bíblia Sagrada. Olha lá o que disse Jesus de Nazaré, Mateus 24, versículo 19, olha aí. Ai da que estiverem grávidas e da que amamentarem naqueles dias. 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Vamos ler até onde está. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 23. Então alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vos tenho predito. 6. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 8. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. 9. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Leia. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, esta linguagem de figura está sendo usada em Atos, está sendo usado por Jesus de Nazaré, que era judeu, e também foi usado por João lá no Apocalipse. Olha lá, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda, disse João lá em Apocalipse, como sangue. Tem um 13? Tem um 13? As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalado pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, se eu pego isto de forma literal, e isto está na Bíblia toda inteira, eu vou ter que esperar o sol ficar negro e a lua virar sangue. Então, esses elementos eram usados como metáfora. Isto não é literal. O sol não vai ficar negro, nem nunca ficou. A lua nunca vai ficar sangue, nem nunca ficará, nem nunca ficou. Então, essas são linguagens de figura, são metáforas. Sol, lua, estrelas, era usado pelos judeus para simbolizar governo, autoridade. Alguns patriarcas eram chamados assim. O próprio Deus em Salmos, digita para mim, Miguel, por favor, que hoje tu está querendo, Salmos 84, 11. Olha aí, olha isso, olha a metáfora, olha aí. Salmos de número 84, 11. Tem aí? Tem? Porque o Senhor, Deus é o quê? Deus é o sol? Isso é uma linguagem de figura, porque Deus não é o sol. Se Deus for o sol, Deus vai ter que ficar negro, porque o sol vai ficar negro. Então era uma linguagem de figura entre os judeus, uma metáfora para mostrar governo, autoridades,
pessoas, os justos. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 16 e 18. Olha aí. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Olha, então o sol é visto diante dos judeus como governo, metáfora para o que é governo, e o menor para governar a noite, a lua. Então Deus fez esses elementos, e a partir disto aqui, os judeus usaram esses elementos para usar metaforicamente. Como o sol ali era governo, eles disseram: o Senhor Deus é o sol. Você está entendendo essa altura do campeonato? Isto é mente iluminada, isto é crescimento, isto é maturidade. Porque a igreja evangélica diz assim: o sol vai ficar negro. Uia, mas aqui no Rio de Janeiro tem que ficar negro, mas bem negro, porque aqui é de 40 a 42, filho. Amados, esses elementos é usado pelos judeus para isso que eu lhe disse, não querendo ser prolixo. Olha o que diz Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas inclinavam para mim. Vocês viram isso na vida de José, o sol se curvar para ele? Vocês viram a lua se curvar para ele? E vocês viram 11 estrelas se curvarem para ele? Então isto aqui é uma linguagem de figura, isto é uma metáfora para quem governava a vida dele. O sol aqui está representado por seu pai, e a lua representado por sua mãe, e 11 estrelas, seus 11 irmãos. Então se eu pegar isto de uma forma literal, eu também tenho que acreditar que o sol se curvou perante o José. Meu amado, tem como isso? Fala para mim, tem como isso? Não tem. Então faz sentido você que anda numa igreja em graça ter a mente de Cristo ativada para entender que os judeus tinham uma linguagem de figura, e esta era a forma em que eles se relacionavam. Então ele disse: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Tenho 10? Tenho 10. Contando-o a seu pai e a seu irmão, repreendeu. E o pai lhe disse: que sonho é esse que tiveram? Presta atenção. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti? Como era uma linguagem de figura, eles estavam entendendo que o sol era o pai, a lua era a mãe e as estrelas eram quem? Mas os crentes não entendem, não têm a mente de Cristo ativada. E o Senhor descobre isto como? Coisando. Eu vou coisando, para explicar para os senhores. Ainda tem mais uma passagem em Juízes capítulo 5, versículo de número 29. Está aí digitado? Tem aí ou tem que digitar, Miguel? Tem aí? Olha lá. Juízes capítulo 5, é isto mesmo, Miguel? Tem certeza? Não sei se é isso não, hein? A mais sábia das suas damas responderam, e até ela a si mesmo respondia. 30, eu acho que é o versículo 20, Miguel. Não é Juízes 5, 29, é Juízes 5, 19. Coloca aí, 5, 19. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, juntos às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. 20, desde os céus pelejaram as estrelas como Cícera. Então, é para pegar de forma literal, ou essas estrelas aqui estão representando os justos, como lá representavam os irmãos de José? Porque a estrela não pode vir batalhar contra o chefe lá,
do exército. Pode? Você está entendendo o que nós queremos passar para o teu crescimento? Que lua, sol, estrelas, não é de forma literal, é uma metáfora para falar de governos, de autoridade. Você começa a entender isto? Então, o que quer dizer essa expressão, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue? Isto tem a ver com mudança de governo. Porque assim como Jesus vir as nuvens é juízo para o povo judeu, sol se tornar negro e lua em sangue significava para os judeus mudança de governo. Ora, o pai de José e sua mãe eram governantes sobre a sua vida. Eles iriam se inclinar. O governo ficaria na mão de José e eles teriam que reconhecer o novo governo que José teria, porque Deus o iria colocar como governador. Uma vez que José fosse governador, os pais, mesmo tendo a autoridade patriarcal, teria que se curvar perante José. Então, o sol ficar negro e a lua em sangue significava, na língua dos judeus, mudança de governo. Vamos ler Isaías capítulo 13, versículo de número 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então, o que é que nós vamos descobrir nesse texto? Que do versículo 1 ao 9 é muito longo, mas você lê na sua casa, bebendo aquela limonada em paz, senão nós vamos perder tempo. Do versículo 1 ao 9 é muito extenso, mas você lê na sua casa. Eu coloquei o versículo 1 para você entender que Deus está trazendo uma sentença contra a Babilônia, e esta sentença resultará na troca de governo. Está aqui o governo da Babilônia, vai entrar o governo dos medos. Vamos ler no versículo 9. Do 1 ao 9 você lê na sua casa, vamos ler no 9. Eis que vem o dia do Senhor. Não era para julgar Jerusalém. Este dia aqui ia julgar Babilônia. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. 10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. Olha a linguagem de figura. O sol logo ao nascer se escurecerá. Está entendendo? Isto aqui é contra quem? Babilônia. E a lua não fará resplandecer a sua luz. Está vendo aí? Versículo 11. 11, tem 11? Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. 13. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. 14. Cada um será como a gazela que foge, como um rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. 15. Quem for achado será traspassado e aquele que for apanhado cairá a espada. 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e sua mulher violada. Isto é uma sentença contra quem? Babilônia. 18, 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. O que Deus disse? Quando eu me vingar e trazer uma sentença contra a Babilônia,
o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a claridade e as estrelas do céu cairão. O que é que estava acontecendo? Uma troca de governo. Então, a Babilônia seria mudada e quem é que ocuparia o governo? Os medos. Deus disse: as mulheres serão violadas, as crianças serão mortas, a lua, as estrelas estavam ali como metáfora para uma mudança de governo. Quando Jesus de Nazaré disse que o sol e a lua não iria dar a sua claridade, quando Atos dos Apóstolos disse que o sol, iria se escurecer e a lua manchada em sangue, quando o Apocalipse disse no capítulo 6, no versículo 12, no versículo 13, que o sol iria ficar negro e que a lua se tornaria vermelha de sangue, eles estavam usando uma linguagem que haveria uma troca de governo. Esta troca de governo aconteceu em Jerusalém. Olha, vamos ler, nós temos tempo? Temos. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 34. Olha aí. Mateus 24, 29. Temos? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, preste bastante atenção, a lua não dará sua claridade, a mesma linguagem que Deus usou na sentença contra a Babilônia, percebe? A mesma. Sol nenhum ficou escuro, houve uma mudança de governo, era a Babilônia, entrou os medos. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. 32, vamos até o 34, Miguel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. 24, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração que ele disse é esta que eu estou aqui vivendo, ou é aquela que ele está falando com os judeus no ano mais ou menos 30 para 31, porque ele morreu com 32? Esta é esta ou é será que é ele, meu amado? Você entende? Então ele está dizendo que quando o sol escurecer, a lua, tudo isso ia acontecer dentro daquela geração. Isto quer dizer uma troca de governo. E o que é que aconteceu naquela geração? Roma invadiu Jerusalém. O templo lá em Jerusalém caiu. Então, a antiga aliança seria totalmente removida. Porque no ano 70, o templo ainda estava de pé. E se o templo estava de pé, as pessoas ainda iam ao templo oferecer sacrifício. Ainda havia sacerdote, ainda havia levitas, ainda havia o dízimo, e o pacto estava cruzado, não era 100% graça ainda.
Na cruz, Cristo pôs fim à lei espiritual. Em termos espirituais, os sacrifícios já não removiam mais pecado, porque Cristo anulou na cruz. Em termos espirituais, nada, nenhuma oferta ou ablução resolveria mais, porque todos estavam aperfeiçoados em Cristo, mas o templo estava de pé, e ainda existia a lei física. O que precisava ser feito? Uma mudança de governo. Quando é que o governo mudaria? A nível físico e a nível espiritual. A nível físico, quando Roma invadisse Jerusalém e destruísse o templo. E a nível espiritual, quando o templo caísse, não havendo templo, não havia sacerdote, não havia dízimo, não havia mais sacrifício. E qual era o único pacto que iria ficar? O pacto da graça de Deus. Então, nos dias de Paulo, os pactos estavam cruzados. Nos dias de Paulo, não havia uma única aliança, havia duas: a lei, o templo de pé, e a graça sendo pregada por Paulo. Então, o que precisava fazer? O sol precisava ser escurecido, a lua precisava ser manchada de sangue. E quem era o sol que iria se escurecer? O templo lá em Jerusalém, porque o templo em Jerusalém era o sol da justiça para os judeus, a maior representação. Era lá no templo em que a glória de Deus brilhava para os judeus. O templo era o sol para os judeus. E quem era a lua que ficou manchada de sangue na invasão de Roma? A cidade santa. Com a carnificina, com a matança, a lua não deu mais a sua claridade. A cidade santa foi tomada, foi envergonhada. E uma vez que o sol se escureceu, a referência dos judeus ficou negro, caiu, sucumbiu, a lua manchada de sangue. Quem é que reinou absoluto? A graça. Então, antes de Jesus trazer o juízo sobre os judeus, o sol se escureceu, o templo, a referência da glória dos judeus, o maior símbolo da lei, caiu. O sol ficou escuro e a cidade santa ficou manchada de sangue com a carnificina. A antiga aliança então foi totalmente removida, enrolada como um pergaminho, sofreu dissolução com os incêndios em Jerusalém. A antiga aliança estava desmoronando, seu símbolo maior de justiça. O templo estava às escuras, sem o brilho de outrora. Jerusalém, a cidade santa, manchada de sangue. Mas quando tudo parecia perdido, o governo surge no cenário espiritual. E então, a palavra de Apocalipse, capítulo 12, explica a mudança de governo. Olha lá, viu-se um grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha que lindo isto. Versículo 2: que achando-se grávida, grita com dores de partos, sofrendo tormentos para dar à luz. Que mulher é esta? Volta lá no 1. Diz que a mulher, a esposa de Cristo, estava vestida do sol. Como mudou o governo, o sol não era mais o templo de Jerusalém. O sol agora era o sol da justiça, que ela estava vestida como a mulher de Cristo. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2, depois a gente volta para aí, Miguel, bota lá. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará raiz nem ramos. 2, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da
E a mulher se vestiu dele, porque a mulher lá em Apocalipse 12 é a esposa de Cristo. A nova aliança, João disse, ela está gritando com dores de parto. Por quê? Porque um novo governo estava surgindo no cenário espiritual. O templo caiu, ficou às escuras. A mulher, a esposa de Cristo, se vestiu agora de quê? Do sol da justiça. Diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo número 1, que esta mulher agora, vestida do sol, não é mais o sol negro, estava com a lua debaixo dos pés. Quem era a lua? A antiga aliança, que com o seu calendário lunar, deixou de reinar absoluta. Estava debaixo dos pés da mulher. A velha aliança acabou. E quem são os 12? E quem são esse? E diz que ela com a lua debaixo dos pés, diz que ele tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essas 12 estrelas na cabeça? É a vitória de Cristo no ministério apostólico. Jesus tinha dito aos apóstolos: quando eu vier na minha glória, vocês vão se levantar para julgar comigo em juízo. Esta mulher gritava, disse João no versículo de número 2, como uma parturiente. Olha lá o versículo de número 2, tem aí, Miguel? Que achando-se grávida, estava dando à luz a uma nova era, a um novo começo, a um novo céu e uma nova terra. Agora os pactos não estariam mais se cruzando. Lá na frente João diz: eu vi um anjo com o evangelho eterno. Era a graça de Deus. É onde nós vivemos hoje, absolutamente sobre o ministério apostólico e profético do Cristo ressuscitado. Hoje nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Hoje estamos guardados, seguros e sem temor do mal. O governo mudou, a nova aliança chegou, a lei acabou definitivamente e se cumpriu o que Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 7 ao 9. Olha lá, então eu disse: eis aqui estou no rolo de livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitasses, coisas que se oferecem segundo a lei. 9, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Leia: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Foi quando o sol se escureceu, a lua ficou em sangue. Isto quer dizer o que na linguagem dos judeus? Mudança de governo. Ele diz: tu tira o primeiro, e tirou, para estabelecer o segundo, e está estabelecido. Hoje a graça reina absolutamente. Diga glória a Deus. E quando é que isso aconteceu? Quando o sol escureceu, o templo lá em Jerusalém ficou negro. A luz, o brilho de outrora não existiu mais, o templo caiu. E quando é que a lua se tornou sangue? Quando na carnificina do general Tito, a espada do general Tito, a cidade santa ficou manchada de sangue. E isto então foi necessário para remover o primeiro pacto, e só assim foi estabelecido o segundo. Então isto tudo se cumpriu segundo a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 31 e 32. Olha o que o profeta disse, olha lá: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e na Itália, no Brasil, na França,
parou aqui. Então, o evento era global ou era um evento que aconteceria em Jerusalém? Então, o que o profeta Joel está profetizando é o que aconteceu? Sim. Ele disse: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então o pau quebrou lá em Jerusalém, e Deus permaneceu com vida aqueles que ele quis que ficasse, para dar sequência a uma nova geração. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 26 ao 29, Paulo diz algo interessantíssimo. Olha lá. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então Paulo está dizendo: olha, quando Deus fazer abalar a terra, as coisas, vai acontecer a remoção de coisas abaladas. Queridos, a graça de Deus só veio de forma límpida, pura, cristalina, quando o templo em Jerusalém caiu. Enquanto o templo estava de pé, ainda havia a lei física, ainda havia sacrifício, ainda havia dízimo, ainda havia obrações, purificação por meio de água. Enquanto o templo estava de pé, a graça não reinava absoluto, não tinha graça pura, limpa, o pacto estava cruzado. Só que quase 2000 anos se passaram. Os homens estão querendo levantar o templo novamente. Estão querendo colocar os sacerdotes lá dentro. Nada acontece se o pastor não colocar a mão. Nada acontece se o pastor não orar. Nada acontece se o pastor não levar o propósito no monte. Isto é invalidar o governo de Cristo. Isto é trazer de volta o antigo céus e a antiga terra. Isto é ignorar o que os profetas, o que Jesus de Nazaré, o que Paulo e que todos os pregadores da graça estão anunciando. Dizer que você precisa do templo, dizer que você precisa da mão do pastor, dizer que se o pastor tem que orar para você, é você anular todas essas coisas que eu te mostrei até aqui. O templo caiu. Você tem acesso direto a Deus. O sol escureceu, o templo em Jerusalém perdeu o seu brilho. A lua ficou envergonhada, manchada de sangue. Estamos agora vivendo novo céu e nova terra. Estamos vivendo a nova aliança. Estamos submetidos a Cristo, sem dogma, sem mandamentos de homens, sem preceitos, sem rituais, sem sacrifício, sem vela ungida, sem lenço ungido. Tudo isto dentro deste novo pacto é bruxaria, é feitiçaria, é macumbogélio, é negar a obra de Cristo, é dizer que Cristo morreu em vão. É preciso gerar esta consciência. É preciso dizer aos senhores que vocês não precisam da mão do pastor. Deus já está na tua vida. O templo em Jerusalém caiu porque ele fez de vocês templo e santuário do Espírito dele. É preciso te conduzir até esse estágio
para você entender isto. Senão você vai precisar que eu ore por você. Senão você vai precisar que no final do culto eu levante uma vela, eu seguro numa fita, eu passe óleo no teu carro. Tudo isto, meu irmão, era o sol que já escureceu. E sobre a tua vida, agora a mulher, a esposa de Cristo, que eu acredito que tu és esposa de Cristo, está vestida do sol da justiça, que não se apagará jamais. Recebe aí? E disse no versículo de número 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, porque é o reino de Cristo. Agora não tem mais pacto cruzando, agora não tem mais templo nem sacerdote, o sacerdote agora é Cristo. Diz que agora nós recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a lei. Metade lei, metade graça. Um pouco de lei, um pouco de graça. Retenhamos o quê? Graça. E se não for graça, não serve. Mas é porque lá tem uma cantina com uma coxinha tão gostosa. Não serve. Mas eu tô lá por causa das irmãs. Oh, meu amado, não faça isso. Não fique aqui por causa da minha gravata. Não fique aqui por causa dos meus lindos olhos cuscuz. Fique onde tem um alimento para a sua vida, onde você cresça na graça e no conhecimento, onde as pessoas respeitam a tua vida espiritual. Não fique em lugar nenhum por causa de ninguém, meu amado, porque os homens vão acabar te decepcionando. Se você honrar os homens te decepcionarão. Mas se você honrar a Cristo, Cristo te exaltará. É para reter a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e um santo temor. E o abençoado me disse assim: mas viver a graça é muito fácil, porque você sabe que da palma da mão do Pai ninguém te arrebata. Então você pode fazer o que quiser. O abençoado, esse é um motivo que eu sei que eu não posso fazer o que eu quero. Quando eu estava na lei, eu pensava assim: se eu errar, eu vou lá no mundo, danço um bamba, 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 e depois eu volto e peço perdão. Hoje, eu não saio da mão dele, abençoado. Se eu errar, é disciplina, é correção e açoite. Ele disse ao profeta: não há ninguém que faça alguém escapar das minhas mãos. Quando eu agir, ninguém me impede. Pelo contrário, porque eu sei que eu estou em graça, abençoado. Eu, quando boto o pé lá para dançar um Michael Jackson, ele diz: Gerardo, doido. Em graça eu aprendi que aquilo que eu semear, isto eu vou colher. E eu vou contra mim mesmo, abençoado. Na lei não me falaram isso. Então o que eu fazia? Quando eu errava, eu fazia um jejum, 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, credo em cruz. Quando dava alguma coisa errada, eu dizia: o diabo está furioso. Quando dava alguma coisa certa, o pastor dizia: claro, eu sou um homem de Deus. Em graça, eu não sou louco. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá, abençoado. Então não é fácil.
Porque se eu, olha, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e um santo temor. Por quê? Disse Paulo no versículo de número 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e já me consumiu. Se você pegar de forma literal, você não entende, mas que tu sabes que a tua consciência aqui fica ardendo, meu irmão. Eu não sei você, mas eu já passei por esse fogo consumidor, que eu viro na cama para um lado, viro na cama para o outro, levanto, vou lá, bebo água, e come pastel, e toma que suco, e vira para lá. A mulher de lá diz assim, fogo consumidor, né, Gerardo? Amados, nós estamos vivendo a nova aliança. Você sabe o que quer dizer isto? Não há pecado sobre a tua vida, mas não lhe dá o direito de você usar o seu corpo como instrumento de libertinagem. Não há condenação sobre a tua vida, mas não dá direito de você anular o sacrifício de Cristo. Nada te separa da palma da mão do Pai, mas isso não te dá o direito de viver com falsos testemunhos. A graça está estabelecida, o reino inabalável. Se viveres em obediência, reinarás em vida e andarás em perfeita vitória. Se usar isto para dar lugar à sua carne, viverás nessa terra sendo disciplinado. Mas deixa eu te falar uma coisa: vai viver apanhando, porque abrir mão de você, ele não vai abrir. Ele vai, meu amado, ele vai te espancar. Olha, e eu tenho dito, hein? Ele não erra a pancada. Quando ele bate, ele sabe aonde está batendo e por quê. E ele bota um soco igual o cara da minha época, o Mike Tyson. É a pancada de papai Mike Tyson. Ele bate colocadinho. Não adianta gritar, não adianta gemer. Ele leva lá a noite toda. E às vezes ele falava comigo, quietinho, suporta o dano, quietinho. É isso que precisa ser entendido nesta graça, que nós estamos no reino de Cristo. Ele nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, da lei mosaica, da condenação, do dente por dente, do olho por olho, do pagar o preço, do ritual, do toma lá da cá. Ele nos tirou de tudo isso. E disse Paulo, digita para mim, Miguel, em Colossenses 1,13, tem aí, Miguel. Olha, Miguel, que eu posso escurecer o sol na tua vida, hein? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe aonde tu andas hoje? No reino do Filho do seu amor. Ele não abre mão de você. Meu amado, é aqui que tu andas. Olha, diz que tu foi transportado para estar nesse reino aqui hoje. Tu sofresse um transporte espiritual. Diz que ele tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É onde nós andamos, é onde eu quero viver, retendo a graça. E se chega alguém, levanta de novo o templo, levanta o sol de novo, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue, e você debaixo do anticristo, debaixo da nova era, debaixo daquele que vem, e a vida encurvada, e o pastor diz, fica aqui, porque aqui tu está protegida, traz o envelope, traz o dízimo, ao culto de consagração, olha a busca do Espírito Santo, e o brilho apaga. Mas quem vive num reino, vive como cabeça, vive com autoridade, vive seguro, tranquilo e sem temor do mal,
vive no governo de Cristo, vive debaixo da autoridade de Cristo, guiado pelo Espírito de Cristo, liberto pelo Espírito de Cristo, livre de toda condenação, de toda maldade, de tudo que é malicioso. E é por isso que nós temos testificado. Amado, dentro deste reino aqui, os meus olhos espirituais, ainda que aconteça o mal, eu acredito que vai cooperar para o meu bem, porque eu não ando em qualquer lugar, eu ando no reino do Filho do seu amor. Entender isto, que o sol já escureceu, que a lua já ficou vermelha, e que tu andas agora no sol da justiça, é entender que enquanto tu viver nesta terra, Cristo estará no governo da sua vida. E algumas pessoas me perguntam assim: se Cristo está no governo da minha vida, por que é que eu estou sofrendo? Porque você não anda no governo de Cristo, você anda no governo do homem. Não pode cortar cabelo e estar no governo de Cristo ou do homem, porque Cristo não proibiu você de fazer isto. Mas é pecado para quem? Neste reino, ele não disse isto. Ele te tirou dessas trevas. Neste reino aqui, ele não disse isto. Neste reino, ele te disse o seguinte: para a liberdade foi que Cristo te libertou, mas não useis dessa liberdade para dar lugar a... Então é uma liberdade controlada. Eu tenho uma liberdade controlada. Eu posso ir à praia? Posso, mas eu não vou numa praia de topless. Eu não vou botar uma prancha de surf, pegar uma parafina, botar em cima lá o cabelo cachorro e gritar: se a canoa não virar, olê, olê. Eu não vou fazer isso. É uma liberdade controlada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, porque é uma liberdade controlada. Eu estou no reino, é a graça pura. Não há templos sobre a minha vida. Eu não sirvo a templos. Não, que se eu não vir o culto, o sacerdote vai falar. E que se eu não vim para a escola dominical, ou se eu... Isso é levantar o sol sobre a minha vida. Não há sol, o sol escureceu, a lua ficou manchada, e o que aparece agora no cenário espiritual é a mulher vestida de sol. É a igreja de Cristo com o sol da justiça, com a graça divina. É o perdão eterno, é o pecado anulado, é a vida justificada, é o cristão reinando em vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da morte, a lei do espírito de vida em Cristo já... Tem aí, Miguel, coloca para mim, por favor. Coloca. Já estamos terminando, 5 minutos, olha aí. Nada, hoje é quarta-feira, que suco. Olha lá. Temos, Miguel? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, olha aí. Não temos? Coisou? Miguel, vou escurecer a lua, não é possível. Agora, pois, isso é um clássico entre nós. Meia condenação há. Não tem. Acabou. Condenação zero. Culpa zero. Eu vejo as pessoas dia de domingo chegarem aqui, uns pela primeira vez, outros nos conhecem pela internet, mas você vê o fardo pesado, o sol negro sobre a sua vida, cheia de condenação. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Qual o medo de sorrir, medo de ser feliz, porque da onde vieram, a condenação era tanta, a acusação, o dedo em riste, a ameaça.
Era lei, era dente por dente, era olho por olho. Vai para o inferno, Deus vai soltar a mão, miserável pó da terra, gafanhoto. Isto é o sol negro. Não deu o dízimo, não vai cear, não vai batizar, não é casado, está em disciplina, está em pecado. Deus me mostra alguém aqui no engano. Deus está me dizendo e Deus está me dizendo aquilo. Levantou-se um profeta, Rita, passa lá para trás, passa lá para trás. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrará, te livrou. Diga, estamos livres. Esta mensagem Paulo está falando com os gentios. Nesse período o templo ainda estava de pé. Havia condenação e morte, porque a lei era um ministério de condenação e morte. E Paulo estava falando para os gentios: olha, sobre a vida de vocês não há nenhuma condenação, porque vocês são gentios, vocês devem viver a graça, e vocês já foram livres, porque a lei do Espírito da vida em Cristo já livrou vocês da lei, do pecado e da morte. Amados, absorva esse conhecimento. O sol escureceu, era o templo lá em Jerusalém. A cidade santa cumpriu o seu papel, e a nova justiça apareceu no cenário espiritual. A mulher vestida de sol é a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, vestida do sol de justiça. E o vencimento do ministério apostólico, dizendo e trazendo uma nova era para a igreja, uma era de justiça, de justificação, no reinado de Cristo, no reinado absoluto. Não permita que ninguém te acuse. Paulo pregou aos romanos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é livre de fato e de verdade. És abençoado com todas as sortes de bênçãos. Tens o direito de reinar e governar, porque Cristo já te transportou para esse reino puro de água cristalina. Não temas nada, absolutamente nada nesta terra. Você só vai partir daqui no dia em que ele lá em cima bater o martelo. Davi disse: todos os dias da minha vida, escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Você recebe? Diga amém. Amém. Vamos ficar de pé.